Olá, eu sou o professor Misael Silva. Obrigado por estar conosco de novo para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba futuras notificações de novos vídeos. Vem comigo, vamos assistir o próximo vídeo. Tenho certeza que ele fará você refletir. Olá, eu sou o professor Misael Silva e para mim é uma grande satisfação estarmos aqui em mais um vídeo, em mais uma reflexão do nosso canal Examinar e Refletir. Já estamos na nossa 8ª reflexão. Se você não assistiu às nossas reflexões anteriores, procure lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado das nossas publicações. É muito importante que você saiba que nós estamos sempre postando os vídeos todas as terças, quintas e sábados a partir das 19 horas. Mas mesmo que você não possa nesse horário, em qualquer horário, você estando inscrito no nosso canal, você vai poder acessar e assistir aos nossos vídeos. Além do nosso canal, nós temos o nosso site, examinarerefletir.com.br, estamos no Facebook, estamos no Instagram e você pode estar acompanhando aí o nosso projeto. Na verdade, o Examinar e Refletir, como eu já expliquei em vídeos anteriores, ele na verdade é a primeira etapa de um projeto de curto e longo prazo. O nosso objetivo não é simplesmente fazer uma análise crítica, falar mal disso ou daquilo outro. Nós queremos fazer do Examinar e Refletir uma proposta de preparação para uma segunda etapa, com maior consistência, com maior proposição, com maior construção, de uma nova mentalidade, uma nova geração, que venha andar na contramão de um sistema que está aí e que a gente se preocupa com certos caminhos, com certos frutos, com certos resultados que têm sido dados. Deus tem me permitido nascer no lar evangélico, como também já contei, hoje tenho 51 anos, já vivi muitas coisas, já acompanhei muitos processos de transformações e tenho sempre estudado a igreja, os discursos, a filosofia, a prática que a igreja tem tido nos últimos anos. Então, o que nós estamos fazendo é fruto de muita observação, de muito estudo ao longo do tempo, sem contar a nossa preparação no campo intelectual, na área educacional, na área de gestão, na área de ensino, algo que veio sendo formado na minha vida e que hoje estou colocando a serviço do reino de Deus. Bem, vamos agora para mais uma reflexão, a nossa reflexão de número 8. No nossa reflexão número 7, você pode ver lá que nós questionamos, refletimos se a igreja evangélica prega, de fato, com ênfase o evangelho de Cristo. Hoje, a questão é, a igreja evangélica cumpre em que medida o projeto de Cristo para a sua igreja? Porque, assim, a gente fez uma distinção entre igreja, com I minúsculo, igreja com letra maiúscula, igreja com letra minúscula, aquela instituição eclesiástica que se propõe a representar a igreja de Cristo na terra. Mas propor-se a representar a igreja de Cristo na terra não é uma vontade que nasce de mim, na hora que eu acordo, levanto, vou fazer uma igreja. Vou chamá-la de igreja evangélica, vou botar o nome de Jesus e vou propagar aí o evangelho de Cristo. Não é simples assim. Existe toda uma fundamentação. Jesus Cristo disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo está fundamentada em algo, esse algo é Cristo. E quando nós falamos sobre as 5 peneiras, né, do nosso exame e refletir, do nosso exame e reflexão, a primeira peneira é Jesus Cristo. Então, não é assim, vamos abrir igreja, vamos lançar, vamos fazer modismos, vamos criar alternativas, atrações para trazer as pessoas para a igreja. Hoje em dia já está se falando até em marketing para as igrejas, né? Então, pera lá, vamos com calma. A igreja tem um dono, chama-se Jesus Cristo. A igreja tem um projeto, foi estabelecido por Cristo. E em que medida
esse projeto, de fato, está sendo cumprido hoje pela igreja chamada evangélica. Vamos lá. Primeira pergunta, qual o projeto de Cristo para a igreja? Bem, o projeto de Cristo para a igreja começa quando Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, preparar para a sua volta ao Pai, ele deixa duas missões básicas. A primeira é ir de pregar o meu evangelho, e a segunda é ir a todas as nações, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos mandado. Então, a missão da igreja está calcada na pregação do Evangelho de Cristo, e a gente falou sobre pregação do Evangelho de Cristo no outro vídeo, que tem a ver, com algo novo, trazido em Cristo, revelado em Cristo. Então não pode falar do Velho Testamento? Não, não foi isso que eu falei. Pode-se trazer coisas do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele tem funções importantes para a nossa vida hoje, referências importantes para o nosso lado socioemocional, nada contra isso. Mas Evangelho de Cristo é aquilo que veio a se tornar claro, revelado através da pessoa de Jesus Cristo. É isso que a igreja precisa propagar. Não está proibido de trazer outros aspectos do plano de Deus para a humanidade. Mas o foco, a essência, precisa ser o Evangelho de Cristo. Então, pregar o Evangelho de Cristo. Segundo, ensinar, fazer discípulos. Mas ensinar o quê? A guardar tudo aquilo que eu tenho vos mandado. Qual a coisa principal que Jesus nos mandou? Ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí eu vou antecipar aqui uma pergunta, uma questão que na verdade está na segunda pergunta. O que a sua igreja tem de estratégias, de plano, de projetos para ensinar a amar como Cristo amou? O projeto de Cristo também para a igreja é revelado através do apóstolo Paulo. Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante, ele vai fazer uma oração pela igreja de Éfeso. Ele começa orando para que os irmãos de Éfeso pudessem estar sendo fortalecidos no homem interior, para que possam aprender perfeitamente qual seja a altura, a profundidade, a largura e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí na continuação ele vai dizer, até que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Há um projeto desenhado por Paulo a respeito do processo do desenvolvimento da vida cristã. E aí ele vai dizer um versículo que muita gente gosta de usar, voltado para a dimensão humana, fora do contexto, ele diz, porque Cristo é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Paulo não estava falando de você passar no concurso público, de você comprar um carro novo, de comprar uma casa nova, de você comprar um carro de colecionador. Paulo acaba de falar de um discurso da dimensão espiritual, de um projeto de Deus para a sua igreja no campo espiritual. E aí, na continuação, quando você vai para o capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 11, Paulo vai falar dos dons ministeriais, o apostolado, a evangelização, o ensino. E aí ele vai dizer uma coisa muito importante, que eu chamaria do PPP, do Projeto Político Pedagógico, que Paulo escreve para a igreja. Deus deu esses dons ministeriais para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus. Existe um projeto estabelecido para o exercício dos ministérios da igreja. Mas chegar à estatura de varão perfeito, isso é coisa para quando a gente chegar no céu. Isso é a tecnocracia teológica quer que você pense. No céu não tem apóstolo, no céu não tem doutor, não tem evangelista.
No céu não tem dons ministeriais. E Paulo vai dizer que esses dons foram dados querendo o aperfeiçoamento dos santos. Se são dons ministeriais, são terrenos. E é neste processo que a igreja precisa se inserir. E a tecnocracia teológica, ela tem essa artimanha de colocar as verdades pela metade, colocar as verdades na sua superficialidade. Paulo, escrevendo à igreja, aos Coríntios, ele vai dizer: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A tecnocracia teológica para aí. Para como se as coisas que Deus quer nos trazer ao entendimento, à nossa memória, ao nosso coração, aos nossos ouvidos, fosse algo apenas escatológico, transcendental. Não! Paulo continua o seu discurso. Ele usa a conjunção adversativa, mas essas coisas nos foram reveladas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo de Deus é nos dado saber aquilo que o ouvido nunca ouviu, nunca subiu ao coração do homem, que o homem não entende. O Espírito Santo constrói isso em nós. Paulo vai dizer aos Filipenses: aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Existe um processo de aperfeiçoamento. Existe um processo de desenvolvimento espiritual. É isso que faz Jesus voltar. É isso que leva a igreja ao céu. E é isso que mata o diabo. Enquanto perdemos tempo com filosofeias, com liturgias apenas contemplativas, onde não há reflexão, onde não há debate de ideias, onde apenas alguém fala e os outros baixam a cabeça e dizem amém, onde não há troca, onde não há desenvolvimento do pensamento crítico, nós não podemos pensar que estamos conduzindo o projeto pedagógico que Paulo escreveu para a igreja e o projeto que Jesus deixou para a igreja. A segunda pergunta é, em cima do que eu acabei de falar: quais as ações promovidas pelas chamadas igrejas evangélicas para fazerem cumprir, aqui faltou um detalhe, para fazerem cumprir o projeto de Cristo para a igreja? Quais as ações? Hoje em dia a igreja evangélica está muito melhor do que no passado. Antigamente era aquele hino da harpa cristã, do cantor cristão. Agora nós temos o ministério de louvor. A Bíblia no Novo Testamento fala de ministério de louvor, mas isso é assunto para outra reflexão. Tem o ministério de louvor. Não, a nossa igreja hoje está focada na palavra. Nós temos o culto da vitória, nós temos o culto da libertação, nós temos o culto disso, nós temos o culto daquilo. Você acha que com a liturgia que a sua igreja pratica, que as igrejas em geral praticam, seja ela de qual perfil, o projeto político-pedagógico escrito por Paulo, a missão deixada por Jesus para a igreja, está sendo colocada em prática? Você acha que com 40 minutos de palavra, dada muitas vezes para 200, 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, ao mesmo tempo, sem um processo de diálogo, sem um processo de reflexão, sem o que Paulo diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, onde cada um vive a sua individualidade, cada um ao terminar do culto vai cada um para a sua casa, e não há comunhão, e não há compartilhamento. Você acha que isso é uma metodologia adequada para cumprimento do projeto político-pedagógico da sua igreja? Quantas vezes a sua igreja fez campanha de oração para que os maridos amem as esposas como Cristo ama a igreja? Quantas vezes a sua igreja fez campanha de oração para que possamos amar como Jesus amou? Quantas vezes a sua igreja convocou o jejum e oração para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 3. Quando foi a última vez que a sua igreja fez uma campanha, uma estratégia
com um projeto educacional para desenvolvimento do caráter de Cristo, tendo como meta ser semelhante a Jesus. Você acha que você vai transformar-se dentro de um projeto de semelhança a Cristo, com a liturgia que é praticada na sua igreja? Com igrejas voltadas para multidões, cada vez mais impessoais, cada vez mais frias nos relacionamentos humanos? Você acha que dessa forma, aquele projeto que Paulo fala, aquilo que Jesus fala está sendo feito, está sendo construído? Eu sou um profissional da área de educação, sei como se dá os processos de aprendizado, os processos cognitivos, o desenvolvimento de comportamento. Paulo, antes mesmo da psicologia, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a psicologia, anos depois, vem dizer que a pessoa só aprende quando aquilo modifica seu comportamento, quando o aprendizado traz uma nova atitude para a pessoa, senão não houve aprendizado. E Paulo já diz isso aos Romanos no capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você acha que um culto extremamente apelativo ao seu emocional, extremamente apelativo para as suas necessidades socioemocionais, um culto onde alguém determina os valores, os princípios e determina para você as metas e voltadas apenas para a sua dimensão humana, você acha que isso estará construindo ou ajudando você a construir um caráter semelhante ao de Jesus? Ou está na Bíblia como enfeite? Não se fala tanto de defender a verdade, não se fala tanto de defender a Bíblia, não se fala tanto de defender o Evangelho, que o Evangelho é a verdade. O problema é que existem meias verdades, existem verdades ocultas, existem verdades omitidas, existem verdades por conveniência, existem vários tipos de verdade. Qual é a verdade que está sendo defendida? A Bíblia, ela é ou não é a palavra de Deus? Ela é na sua integridade ou não há negociação? Se você diz defender a Bíblia, defenda ela em todas as partes. Não defenda apenas naquilo que lhe convém, naquilo que lhe interessa. Está escrito lá: até que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso tem que ser alvo para a igreja. Deus, dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à estatura de varão perfeitos, à semelhança de Cristo Jesus. É projeto para os dons ministeriais. Quais são as ações que a sua igreja faz para que isso seja alcançado? Na história tem escola bíblica dominical, uma vez por semana, quando a maioria dos crentes não vão. Mesmo nas igrejas que dizem prezar a palavra, a grande maioria não vai para a escola bíblica dominical. Procure os cultos de libertação, os cultos de vitória, os cultos de discursos socioemocionais, para você ver a frequência. Vai ver a frequência da oração de intercessão da sua igreja. Vai ver a temática das orações da sua igreja. Vai ver as temáticas das campanhas da sua igreja. Vai ver as proposições de jejuns da sua igreja. Quais são os alvos da sua igreja? Quais são as metas da sua igreja? Quais são os projetos que a sua igreja tem para estabelecer Cristo na sua vida? Para estabelecer Cristo na vida das pessoas? Cristo. Nós não estamos falando de uma caricatura. Nós não estamos falando de um modelo calcado em figuras que se tornaram ícones mais importantes do que a figura de Jesus. Que dizem representar Cristo, mas não agem como Cristo agiria. Dizem representar Cristo, mas não julgam como Cristo julgaria. Dizem representar Cristo, mas não se expressam como Cristo se expressaria. Dizem representar Cristo, mas não se colocam no lugar dos outros como Cristo se colocaria. Quais são as ações promovidas pelas chamadas igrejas evangélicas para fazerem cumprir o projeto de Cristo para a igreja? Quais são as ações? Não importa o perfil dela, se ela é tradicional, se ela é histórica, se ela é pentecostal, se ela é neopentecostal. Para todas elas eu pergunto: quais são as ações pedagógicas, os projetos de ensino, os projetos de fundamentação da palavra que são feitas para que se promova o projeto de Cristo para a igreja? Ou você acha que você,
com as liturgias, com as programações que são realizadas na igreja, você acha que você vai tornar alguém parecido com Jesus? Ainda mais quando a ênfase está no socioemocional das pessoas. E aí, quando a igreja cria essa vertente, qualquer colocação que se faz, as pessoas sempre trazem para o contexto socioemocional. E aí, nós vemos pessoas que se dizem cristãs se tornando arrogantes, soberbas, mais juízes do que Cristo foi na terra, porque ele diz, não vim para julgar, não vim para ser servido, eu vim para servir. Se estivessem no lugar dos apóstolos junto com Jesus, na cidade onde eles não foram recebidos, iam querer também pedir fogo do céu sobre a cidade. Pessoas que nomeiam os seus contrários de maneira absurda, num linguajar que não é o linguajar de um cristão. Mas exemplificam uma conduta que acaba sendo reproduzida pelas pessoas. E isso feito diante de uma proposta em que o projeto da igreja deveria levar as pessoas a ficarem parecidas com Jesus. E você acha que se tornar parecido com Jesus é da noite para o dia? É com palavra profética? É com palavra que atua no seu emocional? Outro dia eu estava observando uma linguagem de um pastor no púlpito. Enchei-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Enchei-vos, atua na sua igreja para que ela seja cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é uma linguagem de um pronome reflexivo. Você atua e sofre ação. Enchei-vos é você se encher. Não é pedir que Deus encha você. Ah, mas houve a manifestação do Espírito Santo. Ali, no Pentecoste, foi a manifestação do batismo com o Espírito Santo. O encher-se do Espírito Santo é fruto da sua condução, da sua vida, de um projeto seu, de consagração, de santificação, de busca por Deus na sua vida. Não é Deus através de um pedido seu, de um automatismo, de uma pressa que essa sociedade tem, que Deus vai fazer na sua vida do jeito que você quer, na hora que você quer. Não! Tem um preço a ser pago. Jesus falou, o meu reino é comparado a um campo onde havia um tesouro escondido e um negociador de campos, de propriedades, foi lá e vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquele campo onde tinha aquele tesouro. O reino de Deus não está em crise. O evangelho de Jesus não está falindo, nem em suspensão judicial. O evangelho de Jesus, ele é único, legítimo e requer responsabilidade e comprometimento daqueles que querem segui-lo. E aí o que acontece? As igrejas fogem do projeto de Cristo. E aí, ao fugir do projeto de Cristo, assumem uma linha socioemocional, assistencialista, querem abrigar os 5.000 homens e mulheres e crianças da multiplicação dos pães, aqueles que estavam atrás de Jesus somente pelo pão que perece. E aí fogem do projeto de Cristo para criar um projeto assistencialista. E aí cria-se necessidades, porque você precisa abrigar esse povo. Você precisa criar templos para abrigar esse povo, para que essas pessoas possam ouvir as palavras que elas querem ouvir, os incentivos que elas precisam ouvir, as motivações que elas precisam ouvir. E aí, ao invés de nós trazermos a essas pessoas a responsabilidade, a impactarmos com ela com a verdade do Evangelho, a gente só traz elas cada vez mais através de um discurso que atrai aqueles que estão necessitados de uma palavra que satisfaça as suas necessidades. E aí você faz o quê? Gera custos desnecessários. Nunca, como agora, na igreja evangélica do Brasil se enfatizou tanto a necessidade das ofertas e dos dízimos. Não que as ofertas e os dízimos não possam ser oferecidos na igreja. A igreja não recebe ajuda nenhuma do governo, é verdade. A igreja só subsiste com aqueles que fazem parte dela e ajudam na sua sobrevivência. Mas a pergunta é, foge-se do projeto de Cristo, cria-se necessidades e geram-se custos desnecessários.
Se a igreja, de fato, praticasse o projeto de Cristo para a igreja, será que precisaria gerar tantas demandas, criar tantas necessidades, gerar tantos custos, a ponto de, além de ofertas e dízimos, fazerem campanhas milionárias para poder cada vez mais abrir igrejas que não cumprem o projeto de Cristo? Abre-se igrejas, que de novo têm trazido essas igrejas. Alguns ministérios querem abrir igreja em tudo quanto é lugar do Brasil. O que essas igrejas estão levando de novidade para essas pessoas em outros lugares? Isso é um projeto de igreja ou é um projeto de poder, do ego de alguém carente de poder? Você não está... O que você está levando de diferente? Hoje em dia tem o culto da palavra. Na minha época tinha o culto de adestramento, olha o nome. O culto de doutrina. Era a mesma coisa, só tinha outro nome. Eu passei a minha infância inteira, a minha adolescência aos pés do meu pai, ministrando a palavra para a igreja todas as sextas-feiras, no que se chamava culto de doutrina. O meu pai dava 1 hora de palavra para as pessoas. Isso há anos atrás. Mas hoje em dia, não, é o culto da palavra, o culto da mensagem, o culto disso. É a mesma coisa, só mudou de nome. O que tem de mais, o que tem de diferenciado? Só porque você tem um louvor mais ensaiado, mais preparado. A escola dominical sempre foi escola dominical. Tem classe de criança? Também tem. Eu trabalhei com evangelização de criança. O que tem de novo nessa sua proposta para você querer invadir o terreno das outras pessoas e tirar membros de outras igrejas? O que você está oferecendo a mais para essas pessoas de acordo com Cristo e o projeto de Cristo para o seu evangelho? O que você está apresentando a mais de diferente? Agora tem culto da vitória. Aí, montão de igreja abre culto da vitória. O que isso está acrescentando ao projeto pedagógico de Jesus para a igreja? Além de alimentar a carência da busca de Cristo pelo lado socioemocional. O culto da vitória promove o crescimento da igreja para alcançar Cristo na glória. Mata o diabo. O discurso que está lá é um discurso do Evangelho de Jesus. Aquilo que está sendo pregado, Jesus precisava morrer na cruz para que aquilo fosse pregado. Tem que fazer a campanha durante tanto tempo. Se interromper a campanha, tem que começar de novo. Porque Deus vai pedir conta da pessoa porque ela interrompeu. Se morrer alguém da família dela, se ela tiver um acidente, ela tem que começar tudo de novo. Porque Deus não aceita a outra parte que ela fez. Que critério é esse? Onde é que está na Bíblia esse critério de consagração a Deus? De busca a Deus? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As pessoas fazem campanhas pelo acréscimo e não pelo reino de Deus nas suas vidas. Mas quem é que incentiva isso? Quem estabeleceu esse modelo? Foram as igrejas atuais. Os pastores e muitas igrejias surgem copiando esse modelo, achando que esse é o modelo da modernidade atual, diferenciado. O que tem de diferenciado nisso? À luz da Bíblia, o que isso impacta no projeto de Deus para a igreja? Qual o resultado, o fruto disso? A Bíblia diz, pelos seus frutos o conhecereis. Os projetos das igrejas evangélicas atuais traz Jesus de volta? Leva a igreja para o céu e mata o diabo? O projeto da igreja evangélica atual, ao diminuir a figura de Cristo, ao diminuir a essência do evangelho, ao diminuir o projeto de Deus para a igreja, um projeto que leve as pessoas a um desenvolvimento da sua vida espiritual, a um crescimento, a alcançar a imagem de Cristo e se capacitar e qualificar para um dia morar no céu e transcender a dimensão plena espiritual. Se essa igreja está fazendo isso, deixando de lado, ela reflete o agir do Espírito Santo ou do Espírito do Anticristo? Fica aí a reflexão para você. É algo muito sério que nós acabamos de falar. Espero que você possa fazer aquilo que é o propósito do nosso canal. Examine o que foi dito aqui agora. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu estou provocando em você uma reflexão, um pensamento, que você pare para analisar o modus operandi da sua igreja, o modus operandi da sua vida cristã,
aquilo que está acontecendo ao nosso redor hoje. Pare para pensar, reflita se é isso mesmo que Jesus projetou. O que não é por nós é contra nós. Quem conosco não ajunta, espalha. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Deixe aí o seu like. Deus abençoe a sua vida e a sua família e seu processo de exame e reflexão. Muito obrigado.